Boas palavras para um bom dia. Continuando no nosso percurso de poesias engajadas, de poesias transformadoras, conscientizadoras, hoje eu vou falar do Vinícius de Moraes. Quem diria? O Vinícius é conhecido como um poeta boêmio que falava do amor, das mulheres, né? Junto de um bom uísque, mas ele também teve poesias engajadas e muito bonitas. E eu quero hoje ler duas dele, uma que é sobre o fato terrível, trágico da bomba de Hiroshima, né, que ele faz uma poesia, e depois que foi musicada também, que é a Rosa de Hiroshima, né? Quer dizer, ele traduz de maneira tão pungente essa tragédia, esta profunda injustiça, esse crime contra a humanidade que foi cometido, né, pelos Estados Unidos contra o Japão, que não havia mínima necessidade, a guerra já estava ganha, né, e foi só por uma demonstração de força. Aliás, nunca haveria necessidade de matar milhares de pessoas assim inocentemente, né, mas nas circunstâncias foi ainda algo mais brutal, né. E aí o Vinícius fez uma poesia. Depois a outra, né, é sobre os operários, né, e eu já vou comentar com vocês. Vamos primeiro a Rosa de Hiroshima, que é uma poesia de grande beleza, apesar da tragédia que retrata. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Muito impactante, né? Ele consegue traduzir na poesia a inutilidade, a futilidade de um crime como esse, de um genocídio como esse. Ele traduz isso, né? E essa é a força da poesia, né? É capaz de captar a dor profunda e a injustiça profunda do mundo. E agora eu vou ler para vocês uma outra poesia dele, que essa outra que eu vou ler, muito desconhecida. Eu mesma não conhecia, achei, né, durante as minhas pesquisas aqui por Boas Palavras. Essa Rosa de Hiroshima é mais conhecida, que se chama Operário em Construção. E ele vai relatando nessa poesia, né, o processo de conscientização de um operário, né? Operário em construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um operário humilde, um operário em construção. Olhou em torno, a gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa e cidade, nação, tudo que existia era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão.
Ah, homens de pensamento, não sabeis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um novo mundo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro dessa compreensão, desse instante solitário, que tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isto, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo contrário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo que ver será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Uma obra-prima esse poema. Então é o momento que o trabalhador, aquele que está produzindo, que somos todos nós, né? Que estamos trabalhando pelo mundo, né? Seja um trabalho manual, seja um trabalho intelectual, aqueles que produzem algo e que não têm o resultado dos meios de produção, que se concentram nas mãos de poucos. Esse é o sistema capitalista. E essa oposição que se faz ao sistema ainda hoje é recompensada por violência, por matança, por sofrimento e por agressão, né? Nós tivemos essa semana
esse quilombo de Minas Gerais, né, e que foi invadido com tanques, com canhões. Era uma terra desocupada há 22 anos, que aliás era de uma usina falida, que não pagou os seus operários, né, e que parte dessas famílias que estão lá pertencem a essas famílias que não foram indenizadas. Eles construíram escola, estão produzindo toneladas de alimentos orgânicos, exportam alimentos, sustentam, estão dando cestas básicas para pessoas da pandemia e simplesmente querem ser retirados por um suposto direito à propriedade. Que propriedade? Propriedade de pessoas que não pagaram os seus operários, propriedade de pessoas que não fazem nada com a terra, que a terra está lá jogada, enquanto que eles estão trabalhando, produzindo, ajudando, exportando e sobretudo, né, fazendo uma agricultura orgânica, que não usa agrotóxico, que é saudável, né, que é saudável para a terra, que é saudável para o ser humano. Então ainda aqueles que trabalham para aquilo que é justo, bom, são agredidos. E é contra isso que nós devemos nos opor. E é contra isso que essa poesia maravilhosa do Vinícius de Moraes também se opõe. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.